Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje, a gente segue falando sobre abordagens terapêuticas e a gente segue na linha das novas abordagens. Então, a gente já falou um pouquinho sobre psicanálise, falou um pouquinho sobre TCC, falou um pouquinho sobre humanismo e agora a gente vai falar sobre outras abordagens que também são importantes. Então, além das abordagens que já discutimos, né, existem diversas outras perspectivas dentro da psicologia que contribuem para a compreensão do comportamento humano e para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas. Cada abordagem, né, ela possui seus próprios conceitos teóricos, métodos de trabalho e formas de compreender o sofrimento psicológico. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho brevemente sobre essas outras abordagens, como a gestalt terapia, análise do comportamento e terapias integrativas. Então a gente começa aqui falando sobre a Gestalt terapia. Curiosamente, é uma abordagem que eu estou estudando muito nesse semestre. Comecei estágio prático e a abordagem que eu escolhi para poder iniciar o meu estágio prático foi a Gestalt terapia. Então, bora falar um pouquinho sobre essa abordagem. A Gestalt terapia ela foi desenvolvida por Flitz e enfatiza a importância da experiência no momento presente. Essa abordagem ela entende que muitos conflitos psicológicos estão relacionados a experiências não resolvidas ou a dificuldade de entrar em contato com emoções e necessidades atuais. Na prática terapêutica, o foco está na ampliação do consciente sobre sentimentos, pensamentos e comportamentos no momento presente. O terapeuta ele pode utilizar diferentes técnicas para ajudar o paciente a perceber padrões de comportamento e desenvolver maior consciência de si mesmo. Em complemento a isso, né, eu queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre tudo que eu estou estudando sobre Gestalt terapia, né? Então, o que, né, agora é aquilo, né, o resumão pra gente, como a gente explica para uma pessoa se ela ainda não tem muito conhecimento sobre Gestalt terapia, né? A Gestalt terapia para mim sempre foi uma abordagem que eu nunca entendi muito bem, por isso que foi uma abordagem que eu escolhi atuar no estágio, para poder ter uma visão mais aprofundada sobre essa matéria. O que que eu consegui entender dessa matéria, né? É, ela veio como uma força da terceira onda. Ela é uma abordagem, né? Como você ouvia de terceira onda, são as abordagens mais novas, né? Gestalt terapia, a TCC que conhecemos como hoje, a psicologia positiva e diversas outras abordagens que vêm nessa linha reformulada. Então, o Flitz, ele até então ele era um psicanalista e depois das guerras, né, que tiveram, eles tiveram que sair, né, de onde eles estavam, do país que eles estavam, e se mudaram de país. Nisso, eles perceberam que a psicanálise podia ter um olhar diferenciado, podia ter coisas diferentes. E aí, o Fritz, junto com a sua esposa, eles escrevem uma carta, né, para Freud, falando sobre as análises, ideias, enfim, que eles tinham que poderiam implementar na psicanálise. O Freud ele ficou muito chateado com aquilo e naquele momento meio que retirou o registro dele de psicanalista. Tipo, tudo que você está falando, tudo que você está sugerindo não é psicanálise, a gente não vai colocar isso dentro da psicanálise porque isso não é psicanálise. Então o Fritz, né, e a Laura, né, sua esposa, ficaram bem chateados com aquela situação que aconteceu e resolveram criar uma abordagem própria. Então eles fizeram parte do movimento dos sete que teve na época, que também eram outros teóricos, enfim, que não estavam satisfeitos com a abordagem da psicanálise, e aí houve o grande movimento, né, das forças de terceira onda, né, que aí veio as abordagens novas, né, que eu comentei. É... E aí eles começaram a criar uma nova abordagem, e aí veio a Gestalt. Então a gente vê que a Gestalt ela bebeu muito da fonte da psicanálise, ela teve uma raiz na psicanálise, porém ela não concordava com muitas das coisas da psicanálise nem do comportamentalismo. Então eles fizeram uma nova abordagem. Atualmente, né, a gente percebe que não são muitos psicólogos que atuam com Gestalt. Hoje ainda o que domina muito no dia a dia é a teoria cognitivo-comportamental ou a psicanálise, mas a Gestalt vem aí como uma grande opção para quem não se enquadra muito na TCC ou não se enquadra muito na psicanálise, a gente vem aí a Gestalt como essa opção, né, de linha de tratamento. Então, seguindo aqui, né, o nosso conteúdo, a gente também vai falar aqui um pouquinho sobre análise do comportamento, né, que é uma outra abordagem. A análise do comportamento, ela tem origem ali nos estudos do behaviorismo, especialmente nos trabalhos de Skinner, né?
Então, essa abordagem ela busca compreender o comportamento humano a partir da relação entre o indivíduo e o ambiente. Segundo essa perspectiva, né, os comportamentos são influenciados por consequências e por processos de aprendizagem. Na prática clínica, o terapeuta ele analisa padrões de comportamento e busca compreender quais fatores ambientais contribuem para a sua manutenção. A partir dessa análise, podem ser desenvolvidas estratégias para promover mudanças comportamentais mais adaptativas. A gente também tem as terapias integrativas, né, que nos últimos anos também tem crescido o interesse por abordagens integrativas na psicologia. Essas abordagens elas procuram combinar, né, conceitos e técnicas de diferentes modelos terapêuticos, buscando uma compreensão mais ampla do paciente. A ideia central é que diferentes perspectivas podem oferecer contribuições complementares para o processo terapêutico. Por um lado, né, essa integração elas podem ampliar a possibilidade de intervenção. Por outro lado, também exigem cuidado para que a prática clínica mantenha coerência teórica e embasamento científico. Então, pessoal, recapitulando, na aula de hoje a gente, né, viu que a psicologia é uma área marcada pela diversidade de abordagens práticas. Cada uma delas, né, oferece formas diferentes de compreender o comportamento humano e o sofrimento psicológico, e que durante a formação, né, é comum que o estudante entre em contato com diversas dessas abordagens antes de desenvolver maior identificação com alguma. E conhecer todas ou a maioria de abordagens possíveis é o melhor no nosso caso para a gente de fato conseguir entender com qual a gente se encaixa mais. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho mais de outras abordagens e eu aguardo vocês na próxima aula.